capacitando e preparando para o mercado. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro encontro do curso que vai transformar a sua vida e os seus resultados na vida e na carreira. Como eu falei anteriormente, eu também já estive nesse lugar, meu amigo corretor, de escassez, de procrastinação, buscando o resultado fora, mas esse resultado não vinha. E quando vinha, era com muito desafio. Lá em 2016, eu já atuando no mercado imobiliário, e eu lembro que eu buscava muitas ferramentas externas, só que eu continuava não tendo o resultado que eu desejava. Até vendia, mas não era aquela venda com posicionamento, com estratégia. E à medida que aquilo foi ficando mais desafiador para mim, que eram os resultados nas vendas do mercado imobiliário, eu decidi mergulhar em um autoconhecimento para entender o que impedia das vendas acontecer na minha vida. E eu trouxe tantas respostas que hoje eu estou aqui para transbordar todo esse conhecimento para você. Porque provavelmente você também está passando por essa dificuldade aí, sim ou não? Lá em 2016 eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e tive várias respostas. De tudo que eu buscava fora, eu vi que não era fora, era dentro. E fui mergulhando, muitas técnicas, muitas ferramentas aplicadas, e eu fui entendendo que o que nos paralisa não é por conta da falta de vontade. Força de vontade você tem muito, você trabalha muito. Mas você sabe quem você é? Qual sua identidade? Você acredita que tem merecimento para estar no nosso mercado imobiliário e ter o resultado que você deseja? E esse encontro é para falar sobre identidade, sobre crenças limitantes, porque foi isso que eu identifiquei que me paralisava lá atrás. Crenças limitantes. Essas crenças, elas são instaladas na nossa mente, no nosso inconsciente, por volta da infância, da pré-adolescência. E como que isso acontece? Acontece por forte impacto emocional ou repetição. Muitas vezes você lá na infância ouviu muito que você não dava certo, que você era desorganizado. Você já ouviu isso? Que você não nasceu para fazer isso ou aquilo. Muitas vezes você tem um dom, um talento que você pode usar agora no mercado imobiliário e ter grandes resultados. Mas de forma inconsciente você ouviu o quê? Ah, isso aqui não tem futuro. Isso aqui não dá dinheiro. Quantas vezes você falou que queria ser professor? Ah, não, isso não funciona. Você falou que queria ser dançarina. Ah, isso não funciona. E essa criatividade foi bloqueada. E você hoje se encontra paralisado no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário é sobre criatividade, porque é sobre identidade, é sobre autenticidade. E você só consegue colocar tudo isso em prática quando você se conhece, quando você mergulha no auto se conhecer. E durante toda essa jornada de quase 9 anos, eu desenvolvi o método Acelera Vida e Carreira, através de tudo que eu vivenciei para me tornar hoje a profissional que eu sou. Corretora, mentora, empresária, palestrante. Tudo isso foi porque eu comecei a me conhecer. E entendi que aquelas técnicas externas, elas funcionam. Mas primeiro eu precisava me conhecer para saber a estratégia certa de como colocar em prática. E mais, entender que o que funciona para o outro, muitas vezes não é o que funciona para mim. E você se encontra hoje perdido no mercado imobiliário porque você fica olhando para o colega. O colega faz X coisa, aí você diz, eu vou fazer também. Mas quando você faz, você não tem um resultado. Por quê? Porque provavelmente isso não é o que você faz de melhor. E você fica buscando encantar o seu cliente. Mas como encantar o cliente se você ainda não consegue ser autêntico? Como que você consegue encantar o seu cliente se muitas vezes o que você faz de melhor, aquela crença inconsciente fala, isso é besteira,
isso não impacta, isso não vai conectar com o outro. Mas durante o nosso curso você vai conseguir sim identificar o que te bloqueia, o que te paralisa e acelerar os seus resultados na vida e na carreira. E agora, com tudo isso que eu estou falando aqui, qual crença você acredita que te paralisa hoje? Já consegue identificar? E qual a forma de desfazer? Não é nem desfazer, digamos que o que hoje você pode reprogramar. É um reposicionamento. Eu costumo falar para os meus mentorados que é uma gaveta cheia de bagunça, mas que agora você tem a oportunidade de abrir essa gaveta e começar a organizar. Por quê? O nosso inconsciente, ele é 95% do nosso movimento, das nossas atitudes no dia a dia. E apenas 5% é o nosso consciente. Então fica muito claro, e isso é comprovado cientificamente, que suas ações, suas atitudes hoje, elas estão sendo direcionadas, guiadas pelo seu consciente, os 5%. Mas quem comanda tudo isso? Os 95%. Consegue entender? Então, Cícera, agora eu entendi. Se é 95%, então toda aquela crença que eu ouvi lá na infância, na adolescência, que me paralisou, é por isso que hoje, quando eu vou agir, eu paraliso? Sim, é por isso. Por quê? Porque você não lembra do que foi falado, mas está lá nos 95% do seu inconsciente. E hoje, através de PNL, visão sistêmica, a gente vai conseguir organizar essa gaveta que é o seu inconsciente. E agora sim você vai começar a acelerar sua vida e sua carreira. Porque você só vai conseguir ter esse resultado que você deseja na profissão, na corretagem, quando você tiver sucesso também na vida. Não tem como você estar com sua gaveta da vida desorganizada e querer ter resultados positivos na profissão. E agora vamos iniciar falando de crenças limitantes, identidade, capacidade e merecimento. Essa é a pirâmide do indivíduo. Tudo começa na nossa identidade. E essa identidade começa aonde? Na gestação. Então, tudo que você ouviu lá na barriga da mamãe, você também foi impactado. De forma positiva ou negativa. E aí eu já convido você a conversar com a sua mãe e perguntar como foi a sua gestação. Porque muitos bloqueios emocionais que te paralisam hoje na vida adulta, provavelmente está conectado com a sua gestação. Já anota esse exercício aí para você fazer. Conversar com a sua mãe e saber o que aconteceu na sua gestação. Falando ainda mais da identidade, você nasce, você se torna aquela criança naquele meio e, como eu já venho falando, você vai ouvindo coisas que você fazia com muita agilidade, com muita clareza, você começa a perder o brilho. Por quê? Isso não presta, menino, isso não presta, menina, deixa de ser danada. E aí, na vida adulta, como que você vai ser ousada se você foi podada a não ser danada? Exibida, eu posso trazer para você essa crença que eu tinha. Eu ouvi muito, eita menina exibida, deixa de ser exibida. E teve uma fase da minha vida que eu comecei o quê? A ficar calada, a me esconder. E eu comecei a me questionar. Porque é que antes eu era bem comunicativa, é um dom, é um talento a minha comunicação, vem do meu sistema paterno. E por que eu não estava usando ao meu favor? Por conta das crenças. E através de uma mentoria, o mentor me falou: Cícera, você fala, você tem uma conexão, uma comunicação muito feroz. Usa ao seu favor, usa na sua profissão. E quando eu me deparei com aquela informação, foi onde eu identifiquei. Eu tenho uma crença, porque eu não conseguia mais falar como eu falava antes. E através das técnicas do Acelera, eu fui aplicando e fui
desbloqueando e acelerando os meus resultados na vida e na carreira. E assim como eu, você também pode fazer isso com você agora. Então, comece a identificar essa história com a gestação da sua mãe, essas falas que você ouviu na infância ao seu respeito, e aí vamos para a vida adulta. O que você agora consegue identificar? O que lá no seu sistema vender era errado? Quantas vezes a gente escuta, vendedor é espertalhão, vendedor só quer passar a perna. E hoje você pensa de forma inconsciente, se eu for ofertar, eu estou sendo ridícula. Se eu for ofertar, eu vou incomodar. E aí, de forma inconsciente, você paralisa, você procrastina. Tá fazendo sentido para você? Então, tudo começa na nossa base identidade. Quando eu sei quem eu sou, aí eu consigo fazer. Por quê? Capacidade. Então, provavelmente, meu amigo corretor, você hoje ainda não está conseguindo ter o resultado que você deseja, o posicionamento que você deseja no mercado imobiliário, porque você ainda não sabe quem você é. Sua identidade ainda não está fortalecida. E se você não tem uma identidade fortalecida, de forma inconsciente você procrastina, porque você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que você deseja na vida e na carreira. E a terceira, o merecimento. Se você não se sente merecedor de vivenciar a grandeza do mercado imobiliário, que eu sempre falo, que é próspero e abundante, como que você vai ter o resultado que você deseja? Como que você vai desbravar esse universo do mercado imobiliário? Olha o que eu te falei lá no início, que eu sou natural de Juazeiro do Norte, Ceará. E hoje eu moro em Alphaville, São Paulo. Porque eu sei quem eu sei o que eu sou capaz de fazer e eu mereço ter. Então essa é a pirâmide. Você começa identidade, capacidade e merecimento. Eu sou, eu faço, eu mereço. E agora eu já te ensino uma ferramenta de reprogramação. Papel e caneta agora para você fazer esse exercício. Já está aí com papel e caneta na mão? Você vai fazer 10 vezes eu sou. Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou bonito, eu sou comunicativo, eu sou organizado, eu sou independente. Eu sou. Quais as qualidades que você enxerga em você? E se agora você se encontra num momento ainda tão bloqueado que não consegue identificar nenhuma qualidade em você, começa a colocar qualidades que você deseja ter. E aí começa a colocar. E quando for anotar, vai vir aquela voz do inconsciente dizer: isso é mentira, você não é. Não importa, não escuta essa voz. Essa voz é o seu eu inferior. São as crenças limitantes te dizendo: ei, você não pode. Mas agora eu, Cícera Almeida, te falo: você pode, você é capaz, você merece. Começa a colocar 10 vezes e você vai fazer esse exercício durante 21 dias para reprogramar o seu inconsciente. Começa pelo eu sou, a crença de identidade. Segundo, a crença de capacidade. E você vai anotar: eu sou capaz. Eu sou capaz de vender, colocar a meta que você deseja alcançar. Eu sou capaz de atender X clientes. Eu sou capaz de fazer tal coisa, mudança. Eu sou capaz de gravar vídeos. Eu sou capaz. O que é que você se sente capaz? E da mesma forma, se vem a voz do inconsciente dizendo: você não é capaz, você respira e fala: eu sou capaz. E começa a fazer. Consequentemente, eu mereço. Porque se você não se sente merecedor, você não vai conseguir contribuir na vida do outro, você não vai conseguir receber uma comissão de alto valor no mercado imobiliário e você vai continuar procrastinando, meu amigo corretor. E não é isso que você deseja, eu tenho certeza, sim ou não? Então já coloca aí também no papel: eu mereço.
Eu mereço ser próspero, eu mereço vender X, eu mereço fazer tal viagem, eu mereço. Faça durante 21 dias. E eu tenho certeza que essa reprogramação vai ajudar e vai acelerar os seus resultados na vida e na carreira. E já te encontro no próximo módulo. Sucesso!